Os nossos cumprimentos a todos que acompanham mais uma vez a preleção da semana oferecida pelo Centro Espírita Paulo de Tarso. Elevemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade bendita do contato com o Evangelho de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Hoje nós vamos fazer a nossa reflexão sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 4 a 6, os bons espíritas e a parábola do semeador. Fica para todos nós a recomendação de leitura para que façamos a leitura do capítulo completo, que ele tem 11 itens e ajuda bastante, sempre qualificando e esclarecendo ainda mais o nosso entendimento e aprendizado. Ouçamos a leitura da parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia a semear. E enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda, mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Outra igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra, que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Então, nós entendemos, pela leitura da parábola, que a nossa vida é uma semeadura todos os dias. O semeador representa o próprio Jesus. Sim, ele mesmo. Ele veio semear sem cessar em nossos corações. Ele semeia a palavra divina. Ele semeia a palavra que guia para que possamos aplicá-la em nossa vida diária. Porque essa palavra, ela nos dá sustentação para as nossas escolhas, abranda os nossos sofrimentos e melhora os nossos sentimentos. A figura do semeador também representa todo aquele que semeia o bem por onde passa, todo aquele que deseja construir a paz, que deseja ser realizante nas boas obras, que deseja praticar o bem o quanto possível, que deseja praticar o ensinamento do Mestre. Este também vai encontrar em seu caminhar, em seus dias, em seus relacionamentos, pessoas que representam beira do caminho, que representam pedregal, que representam espinheiros, com as quais terá que exercitar ensinamentos também de Jesus, paciência, tolerância, suportação, indulgência, sem desanimar de sua semeadura. A semente
simboliza o ensinamento espiritual, a lei de Deus trazida para a humanidade. O terreno, o solo semeado, simboliza os diferentes estágios evolutivos, os diferentes graus evolutivos da alma humana, as formas, as diversas maneiras pelas quais os ensinamentos são aproveitados. Beira do caminho simboliza aqueles corações que não querem se comprometer, não estão dispostos, são os indiferentes ao ensino cristão. São pessoas que não querem ainda carregar o esforço da mudança interior e preferem ainda seguir os ditames mundanos, não despertaram. O pedregal representa aqueles que receberam, sabem da existência da lei, da palavra divina. Recebem até com entusiasmo, mas fazem fogo de palha. Nas primeiras dificuldades, desanimam e abandonam, porque não entenderam a aplicação da palavra que vem trazer fortalecimento para o espírito. Eles não têm perseverança e nem vontade. O espinheiro representa aqueles que também receberam o Evangelho, também têm conhecimento da lei que veio para a humanidade pautar a vida aqui na Terra. Mas eles ainda se preocupam com os cuidados mundanos e não querem carregar o esforço para reduzir, diminuir duas grandes imperfeições, o orgulho e o egoísmo, imperfeições que nos arrastam para trás, que sufocam o progresso do ensinamento espiritual na nossa mente e no nosso coração. A boa terra são aqueles que já despertaram, eles receberam o ensinamento, eles aceitaram o ensinamento e se esforçam para praticar dentro do possível e dentro das diferentes capacidades de produção, e carregam sim um desejo íntimo de renovação interior. Eles acolhem, eles cuidam, cultivam com boa vontade. Eles atuam na vida com uma conduta cristã o quanto possível. E aí então nós vamos voltar lá nos bons espíritas, item 4. O bom espírita é aquele que procura seguir e praticar a lei evangélica com esforço para ser, sim, um verdadeiro cristão, um espírita cristão. Mesmo sabendo que é imperfeito, ele aceita o evangelho. Ele aceita os postulados da doutrina espírita e procura fazer o exercício da fé raciocinada e tenta, com esforço, dominar as suas más inclinações. Ele estuda, ele participa, ele faz orações, ele vigia a si mesmo, ele busca não estacionar no caminho, ele foi tocado no coração. Todos nós somos espíritos imperfeitos, mas não vamos desanimar. Vamos buscar a ajuda de Deus, nosso Pai,
vamos aceitar o Evangelho de Jesus, os postulados da doutrina, e vamos seguindo em frente, praticando o quanto possível, dentro do melhor de cada um de nós, vamos praticando as nossas boas obras, as nossas boas ações, para sermos incluídos dentro do grupo que Allan Kardec define desta maneira: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. E aí, para finalizarmos, nós vamos ouvir somente a leitura de alguns destaques da lição número 64 do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Somente os destaques. Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Mateus capítulo 13, versículo 3. Ele mesmo saiu a semear, Jesus, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, encontraremos a terra das almas sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. O semeador saiu do céu se ausentou-se da grandeza e veio até nós. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de outros mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Assim seja, graças a Deus, e uma vez mais vamos ter gratidão por esse contato com o Evangelho. Vamos pedindo a Deus e ao nosso Mestre Jesus que nos fortaleça e nos ajude no alto espírito de interesse e perseverança, para que aprendamos e que possamos aplicar os ensinamentos desse nosso Mestre na nossa vida diária. Assim seja. Muito obrigada pela atenção.